Muitas pessoas vivem cansadas, perdidas, ansiosas e presas em ciclos que parecem nunca terminar. Trabalham muito, mas não prosperam de verdade. Correm o dia inteiro, mas não sentem paz, não estão satisfeitas. Buscam sucesso, mas carregam culpa, medo, peso emocional e uma sensação de vazio por dentro. E talvez a grande pergunta seja: será que a vida foi criada para ser vivida nesse caos? Em Levítico 23, existe algo muito mais profundo do que uma lista de festas antigas. Existe um princípio escondido, um código de vida, um calendário divino que revela ordem, descanso, liberdade, colheita, celebração, arrependimento, alinhamento e propósito. Esse capítulo nos mostra que o Criador não nos chamou para viver de qualquer maneira. Ele nos chamou para viver em ciclos sagrados com consciência, direção, liberdade, prosperidade. E hoje nós vamos entender que existe um ritmo para vencer. Existe um tempo para parar, um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para se purificar, um tempo para celebrar e um tempo para se reconectar com a nossa verdadeira essência. Talvez hoje você esteja vivendo fora do seu ritmo. Acorda cansado, dorme preocupado, trabalha pressionado, tenta prosperar, mas sente que alguma coisa sempre trava. Muitas vezes o problema não é falta de capacidade, não é falta de talento, não é falta de inteligência. O problema é viver desconectado dos princípios naturais que regem a vida. Tudo na criação tem ritmo. O sol nasce e se põe. A terra tem estações. A semente tem tempo de germinar. O corpo precisa de descanso. A nossa mente precisa de renovação, a alma precisa de alinhamento. Mas o ser humano moderno tenta viver como se fosse uma máquina, produzindo sem parar, se comparando sem parar, desejando sem propósito, acumulando sem sabedoria e correndo sem direção. Levítico 23 vem como uma chave. Ele nos lembra que prosperidade sem ordem vira peso, liberdade sem propósito vira confusão, trabalho sem descanso vira escravidão e riqueza sem sabedoria pode destruir a própria alma. Levítico 23 apresenta as festas do Senhor, os tempos determinados, os encontros sagrados, mas por trás de cada festa existe uma mensagem para a vida. Não é apenas sobre datas, é sobre princípios, é sobre, ou melhor, o capítulo começa falando do sábado, o dia do descanso. Depois fala da Páscoa, dos pães sem fermento, das primícias, da festa das semanas, das trombetas, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos. Cada uma dessas celebrações aponta para uma dimensão da jornada humana. O descanso nos ensina confiança. A Páscoa ensina libertação. Os pães sem fermento ensinam limpeza interior. As primícias ensinam honra e prioridade. A festa das semanas ensina colheita e gratidão. As trombetas ensinam a despertar.
O dia da expiação ensina cura e reconciliação, e os tabernáculos ensinam alegria, provisão e dependência do Criador. Perceba, isso é um mapa, um caminho para sair da escravidão mental e entrar em uma vida alinhada. O primeiro princípio de Levítico 23 é o descanso. Antes de falar das grandes festas, o texto fala do sábado. Isso é poderoso porque o Criador está mostrando que uma vida próspera começa com ordem interna. Descansar não é preguiça. Descansar é reconhecer que você não está, ou que você não é sustentado apenas pela sua força. Você tem dons, talentos e capacidades, mas não foi criado para carregar o mundo sozinho. Muitas pessoas não prosperam porque estão sempre exaustas. Tomam decisões cansadas, trabalham com a mente confusa, vivem tentando provar valor para os outros. Mas quem entende o princípio do descanso para de viver pela ansiedade e começa a viver pela confiança. O descanso verdadeiro diz: eu faço a minha parte, mas não sou escravo do medo. Eu trabalho com excelência, mas não sacrifico a minha alma. Eu busco prosperidade, mas não vendo a minha paz. Uma mente descansada enxerga oportunidades que uma mente desesperada não consegue ver. Depois vem a Páscoa, e a Páscoa fala de libertação. Para Israel, a Páscoa lembrava a saída do Egito, mas para nós ela também aponta para a necessidade de sair dos nossos próprios cativeiros internos. Existe gente que saiu de lugares difíceis, mas ainda vive presa por dentro. Presa ao passado, presa à culpa, presa ao medo, presa à opinião dos outros, presa à mentalidade de escassez, presa à ideia de que não merece vencer. Mas a gente não nasceu para viver como escravo das crenças limitantes. A Páscoa nos ensina que existe uma hora em que a pessoa precisa decidir. Eu não vou mais viver no Egito da minha mente. Eu não vou mais aceitar uma vida pequena quando o Criador colocou sementes grandes dentro de mim. Eu não vou mais confundir humildade com miséria, nem espiritualidade com falta de crescimento. Liberdade começa quando entendemos que não precisamos pedir permissão ao medo para obedecer ao nosso propósito. Logo depois da Páscoa, vem a festa dos pães sem fermento. O fermento, nesse contexto, representa aquilo que contamina, cresce escondido e altera a essência. Aqui existe uma grande lição. Não basta sair da escravidão, é preciso tirar a escravidão de dentro de nós. Muita gente quer uma vida nova, mas carrega pensamentos antigos. Quer prosperar, mas continua se sabotando. Quer paz, mas alimenta mágoa. Quer liberdade, mas vive presa à comparação. Os pães sem fermento ensinam limpeza, remover excessos, remover pesos, remover aquilo que não combina com a nossa vida. Pergunte a si mesmo: que pensamento está fermentando dentro de mim? Que medo está crescendo escondido? Que culpa está ocupando o espaço no meu coração? Que hábito está roubando minha energia? Prosperidade com propósito exige pureza de intenção, não perfeição, mas consciência.
Não religiosidade vazia, mas verdade interior. E o quarto princípio das primícias, ou seja, colocar o essencial em primeiro lugar. As primeiras colheitas eram apresentadas ao Criador. Isso ensina honra, prioridade e gratidão. Na vida, aquilo que a gente coloca em primeiro lugar governa tudo o resto. Se o medo vem primeiro, nossas decisões serão pequenas. Se o dinheiro vem primeiro, nossa alma pode se perder. Se a aprovação dos outros vem primeiro, nunca seremos donos de nós mesmos. Mas quando o Criador, o propósito, os princípios e a verdade vêm primeiro, a vida começa a se organizar. Primícias é mais do que entregar algo, é reconhecer a fonte. É dizer, eu sei que meus talentos têm origem, eu sei que minha inteligência é um presente, eu sei que minha capacidade de produzir riqueza deve servir a algo maior do que meu ego. A verdadeira prosperidade começa quando honramos a fonte antes de se apaixonar pelos frutos. Quinto princípio é colheita. A colheita vem depois do processo. A festa das semanas, também conhecida como Pentecostes, estava ligada à colheita. Isso nos revela uma lei natural da vida. Ninguém colhe antes de plantar, de cuidar e perseverar. Vivemos em uma geração que quer resultado rápido, quer sucesso rápido, quer riqueza sem processo, quer reconhecimento sem construção, quer liberdade financeira sem disciplina. Mas Levítico 23 nos lembra que a vida funciona por ciclos. Existe o tempo da semente, existe o tempo do cuidado, existe o tempo da espera e o tempo da colheita. Você não deve se frustrar com o processo. Talvez você ainda não esteja vendo frutos, mas isso não significa que nada está acontecendo. Toda semente verdadeira trabalha em silêncio antes de aparecer. Continue plantando com sabedoria, continue estudando, continue servindo, continue desenvolvendo seus dons, continue organizando sua mente, sua casa, suas finanças, sua saúde e sua vida espiritual. A colheita respeita quem respeita o processo. Depois vem o sexto princípio, que é a festa das trombetas. É o chamado para despertar. Trombetas anunciam, chamam atenção, despertam o povo. E talvez seja o ponto central desta mensagem. Precisamos despertar. Despertar é parar de viver no automático. É olhar para a própria vida e dizer, eu não posso continuar repetindo os mesmos ciclos. É assumir responsabilidade sem culpa. É reconhecer erros sem se destruir. É entender que ainda há tempo para realinhar o caminho. Muitas pessoas estão dormindo acordadas. Trabalham, comem, pagam contas, reclamam, se distraem e repetem tudo no dia seguinte. Mas por dentro a alma está gritando: existe mais. Sim, existe mais. Existe uma vida com mais paz, existe mais consciência, mais propósito, mais saúde, mais prosperidade, mais domínio sobre o tempo, mais verdade. A trombeta de hoje é esta mensagem chamando você para voltar ao centro. E o sétimo princípio é expiação e cura, perdão e reconciliação. O dia da expiação era um momento profundo de arrependimento, purificação e reconciliação. E aqui aprendemos algo essencial. Ninguém vive livre carregando culpa não resolvida. A culpa pesa, a mágoa pesa, a vergonha pesa, a autocondenação pesa. E uma alma pesada não consegue
caminhar com leveza rumo ao propósito. O arrependimento verdadeiro não é se destruir, é se alinhar, é reconhecer: eu errei, mas posso mudar. Eu me perdi, mas posso voltar. Eu não sou meus fracassos, eu sou alguém em processo de restauração. Você não precisa carregar para sempre aquilo que o Criador já te chamou para entregar. Perdoe, peça perdão, recomece, faça ajustes, limpe o coração, porque a prosperidade verdadeira não é apenas ter mais dinheiro, é ter paz para desfrutar da vida sem uma guerra dentro de você. Por fim, Levítico 23 fala da festa dos tabernáculos. Era um tempo de celebração, um tempo de alegria e lembrança de que o Criador sustentou o povo no deserto. Isso nos ensina que uma vida alinhada não é uma vida sem desafios. É uma vida que aprende a reconhecer a provisão durante o caminho. Muitas vezes você ainda não chegou onde queria, mas já tem motivos para agradecer. Ainda não está onde deseja, mas também não está onde começou. Tabernáculos nos ensina a celebrar a jornada, a celebrar que a vida é passageira, que casas, dinheiro, conquistas e títulos são importantes, mas não podem se tornar prisões. Você pode buscar riqueza, sim, pode crescer, sim, pode prosperar, sim, mas sem esquecer sua essência, sem perder sua família, sem abandonar sua saúde, sem perder a sua paz, sem se desconectar do Criador. A verdadeira abundância é viver com propósito, desfrutar com gratidão e caminhar com consciência. Então, o código escondido de Levítico 23 é este: a vida tem ritmo, tem ordem e propósito. Pare para descansar. Saia da escravidão interior. Limpe o que contamina a sua mente. Coloque o essencial em primeiro lugar. Respeite o processo da colheita. Desperte do automático. Cure o coração e celebre a provisão. Faça uma análise da sua vida hoje. Onde você está fora do ritmo? Onde está preso? O que precisa ser removido? O que precisa voltar ao primeiro lugar? Que semente você precisa plantar com mais disciplina? Que culpa você precisa entregar? Que alegria você precisa recuperar? A vida muda quando você para de viver reagindo ao caos e começa a viver alinhado aos princípios. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para viver com liberdade, consciência, prosperidade e propósito. O Criador colocou dentro de você dons, talentos, habilidades, capacidades que precisam ser despertadas. Mas para viver tudo isso, você precisa voltar ao ritmo certo. Levítico 23 não é apenas um capítulo sobre festas. É um chamado para uma vida ordenada, livre, próspera e alinhada. Espero que essa mensagem tenha falado com você. Se puder, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa despertar. E lembre-se, quando você respeita os princípios da vida, a vida começa a revelar os frutos do propósito. E no próximo vídeo, nós vamos entrar em Levítico 24, um capítulo que revela algo poderoso. A luz não pode se apagar. Ali o Criador fala sobre o azeite puro para manter a lâmpada acesa continuamente. E isso nos ensina uma verdade profunda para a nossa vida. Quem deseja viver livre, próspero, saudável, feliz,
e alinhado com seu propósito, precisa cuidar da própria luz interior. Porque não adianta buscar sucesso lá fora se a alma está apagada por dentro. Não adianta desejar riqueza se a mente continua presa ao medo, à culpa, à escassez e ao peso do passado. Não adianta querer dominar o tempo ou o próprio tempo se ainda vivemos desconectados da nossa essência, dos nossos dons e da direção que o Criador colocou dentro de nós. Levítico 24 nos chama a manter acesa a chama da consciência, da fé, da sabedoria, da identidade e do propósito. Então, no próximo vídeo, nós vamos descobrir como proteger essa luz, alimentar essa chama e viver uma vida mais clara, mais firme, mais próspera e alinhada com os princípios que conduzem à liberdade. Não perca o próximo vídeo. Até lá.